Olá, este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje é o amigo, professor Luiz Hernani Bonesso de Araújo, que nos brindará com uma exposição sobre o direito ambiental brasileiro. Eu denominaria isso de estado da arte do direito ambiental brasileiro. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Cristiano. Eu agradeço o convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, nesse programa que é um sucesso. É um programa super interessante, um programa que traz muitas coisas boas, e estamos às ordens aqui para conversar alguma coisa, dentro desse tema, dessa temática extremamente interessante que é a questão ambiental. Professor, a temática do direito ambiental, como o senhor mesmo faz referência, assume um lugar de destaque no cenário brasileiro a partir de uma determinada década. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Esse nem sempre foi um tema de ponta na discussão do mundo jurídico. Talvez os temas mais tradicionais tenham assumido esse lugar com o passar do tempo, mas me parece que hoje é possível colocar o direito ambiental como um dos temas, com certeza um dos 5 temas que seja, mais importantes no cenário jurídico brasileiro. O senhor pactua dessa opinião? Sim, veja bem, a temática ambiental ela vai aparecer a partir do momento em que ocorre uma série de fatos, uma série de acidentes, e que levam o homem a perceber que a sua ação cotidiana está levando a criar problemas, em termos de poluição, em termos de escassez de recursos naturais. Tudo isso leva ele a começar a se preocupar com a sua própria sobrevivência, com a sua qualidade de vida, e ele começa a repensar a sua relação com a natureza. Esses fatos vêm há muito tempo, mas ela vai tomar uma dimensão bem maior a partir da década de 40, 50 do século passado, ou seja, 1940, 1950 em diante. E aí que começa a se pensar muito sobre a questão ambiental, principalmente em função dos desmatamentos, a questão da desertificação, a questão da poluição das cidades. Por exemplo, em 1950, Londres teve um problema com smog, que é uma nuvem de gases e que matou mais de 1.000 pessoas. A partir daí começa a haver uma grande preocupação. E essa preocupação toda vai fazer com que a sociedade civil ela comece a refletir sobre isso, vai descobrir uma coisa extremamente importante, que é de que os recursos naturais são finitos. E isso é uma coisa importante, professor Cristiano, pelo seguinte: nós mesmos no Brasil tivemos um período que achávamos que os nossos recursos naturais eram infinitos, nunca terminariam, nunca acabariam. Pois bem, nós começamos agora a entender que eles são finitos. Veja o caso de Cantareira. Está faltando água lá. Hoje é uma preocupação para 20 milhões de pessoas, porque tem receio de que, de repente, não tenham água potável para o seu dia a dia. Agora, eu lhe ouvindo assim, professor, eu consigo perceber a grande importância que existe entre questão ambiental e questão de direito, questão jurídica. Perfeitamente. Pois é aí que eu queria lhe mostrar o seguinte: o que é a sociedade civil? Compreendendo isso, tendo a consciência ecológica, ela vai demandar o Estado, certo? Sim. Para que o Estado tome medidas para evitar esses problemas ou diminuir esses problemas. E aí o que ocorre? O Estado, para agir, ele precisa do quê? Agir dentro da legalidade. Ele precisa ter legitimidade nos seus atos a partir de uma previsão legal. Então ele vai criar as leis ambientais. E no momento que ele começa a criar essas leis ambientais, começa a se formar essa disciplina chamada direito ambiental, que ela é bem recente, é uma disciplina nova, e é por isso que concordo com o que tu colocaste no início, é uma disciplina do momento, porque é uma questão muito importante, é o cidadão reclamando o seu direito a ter uma vida saudável. Agora, isso em muito também assume lugar de destaque porque as pessoas agora estão se dando conta de uma forma mais presente dos problemas
que a poluição, que todos esses danos ambientais geram à população. Talvez há 20 anos, 30 anos atrás, a gente não tivesse ainda a noção do que representa isso, mas agora nós temos temperaturas que extrapolaram, né, registros históricos, a gente tem problema de seca em períodos em que tradicionalmente não era um período de seca. Então a gente está se deparando agora com um cenário diferente. E isso leva, talvez, um interesse maior pela área. Sem dúvida. Veja bem, ó. Vamos dizer, várias questões, né, que você levantou são decorrências da própria natureza. A natureza, ele sempre está dando algumas respostas. E vários fenômenos são fenômenos naturais. Mas veja bem uma coisa, nós, pelos impactos que estamos criando ao meio ambiente, nós estamos acelerando esses fenômenos que são naturais. Né? Se você pensar, por exemplo, a questão, né, de períodos de seca, isso sempre você teve. Mas a sequência que está acontecendo isso e a distância cada vez menor entre um acontecimento e outro, tem a ver com o impacto que o homem está criando no meio ambiente. Isso é uma coisa importante. Nós sempre vamos criar impactos. Por quê? Porque nós sempre estamos precisando de recursos naturais para desenvolvermos as nossas atividades. Né? Nesse momento nós estamos nesse local e aqui tem vários materiais que permitem essa nossa comunicação. Agora, sim, esses equipamentos, esses materiais, eles são, né, tem que se utilizar recursos naturais para se fazer isso. Bom, na medida em que o homem foi tornando cada vez mais complexo a vida e na medida que ele foi avançando a tecnologia, ele está retirando mais recursos da natureza. Né? E isso se chama uma coisa, né, que é denominada, né, pegada ecológica. O que significa pegada ecológica? É uma medida em hectares. É a quantidade de hectares necessárias que o homem precisa para suprir as suas necessidades. Né? A média brasileira é em torno de 2 hectares. Se nós somarmos lá a quantidade de hectares que temos no Brasil, o nosso território ainda está sobrando alguns hectares. Né? Agora, por exemplo, nos Estados Unidos é 12,4 hectares. É em torno de 12 hectares. Né? O que acontece? Eles não têm recursos suficientes para atender essas necessidades. Então, ele vai atrás desses recursos em outros lugares, em outros países. Né? Então ele vem buscar aqui no Brasil esses recursos, vai buscar o petróleo lá no Oriente Médio e assim vai indo. Por quê? Porque ele não tem os recursos necessários para suprir a sua demanda. E isso tudo vai levando o quê? Que cada vez mais há impactos. Né? E você vai avançando a tecnologia e vai usando mais recursos e mais do que isso, vai descartando muita coisa. Né? Eu vou te fazer uma pergunta um tanto quanto óbvia, mas tenho certeza que tu vai responder ela dentro de um panorama de complexidade que te é peculiar. No que efetivamente o direito tem a contribuir com a questão ambiental? Eu te pergunto, por que eu estou te perguntando isso? Porque, por exemplo, o direito ambiental precisa de um direito processual, por exemplo, que seja condizente com as suas necessidades. O direito ambiental precisa de um sistema de direito que seja condizente com as suas necessidades. É mais ou menos por aí? Veja bem, vamos pensar o seguinte, olha, como é que tu determina, né, numa sociedade, por exemplo, de consumo que nós temos, como é que tu determina uma forma de agir que causa o menor impacto possível? Só através do instrumento legal. A obrigação, né, vamos dizer, pela consciência ecológica, nós faríamos isso. Nós estamos sensibilizados para agirmos, mas na verdade, né, no mundo em que vivemos de grande competição, onde o mercado, a lógica do mercado é que predomina, muitas vezes se deixa de lado toda essa sensibilidade ecológica. Bom, aí qual é o instrumento que tu vai ter? É um instrumento legal. A lei é necessária nesse momento. E o Estado só vai poder agir se tiver essa lei. Interessante como esse tipo de percepção sempre está presente, né, professor? Principalmente na instituição de um novo código. Eu citaria como, por exemplo, o Código Florestal aí. Né? Claro. Impressionante como esse jogo de interesses acaba sendo um fator determinante para que a coisa ande para um lado ou para o outro. Veja bem, ó, sobre o Código Florestal,
nós tivemos um intenso debate e conflitos, né, entre interesses, quando na verdade deveria haver uma aproximação desses interesses. Onde vai colocar, por exemplo, o ambientalista como um inimigo do produtor. Hoje, Cantareira nos mostra bem ao contrário. Todo o produtor, não é só todo produtor, é o produtor, o industrial, eu como cidadão, eu tenho que entender bem, né, esses processos todos, para ver que a questão ambiental é uma questão que está intimamente ligada à minha vida e que se eu não atentar para essa realidade, eu serei prejudicado, certo? Então eu sou produtor, se eu não tiver água, como é que eu produzo? Hoje, né, nós temos o caso da Cantareira. Vários produtores agrícolas que estão na região de Cantareira, eles não estão conseguindo produzir, porque ele não tem água suficiente para produzir. E isso se deu em decorrência desse ciclo de seca, mas também se deu em decorrência do quê? Da imprevidência humana, o mau uso dos recursos naturais. Professora, a questão ambiental, em certa medida, ela aumenta o custo do empresário, né? A gente sabe disso. Sem Agora, dúvida. Ao mesmo tempo, a gente vê um grande número de empresas e de grandes empresas também e muito preocupadas com a questão ambiental. O senhor tem notado essa transformação no quadro empresarial aí de uns tempos para cá? Sim, você vai ter, na verdade assim, ó, se você olhar a sociedade, você vai ver, né, segmentos que estão extremamente interessados e dentro de um segmento, aqueles que mais querem aproveitar a oportunidade, né, de atingir os seus resultados em termos de mercado, Claro. Mas você vai encontrar gente que age com muita responsabilidade. No mundo empresarial, por exemplo, se criou uma norma que não é estatal, que é a ISO 14000. É uma forma encontrada de fazer o menor impacto possível. Eu não estou dizendo que isso vai solucionar, mas vamos dizer, é uma norma que apareceu, que é decorrente do quê? De alguma visão mais responsável que o mundo empresarial teve. Isso ocorre. Você vai encontrar segmentos, né, empresariais que têm responsabilidade, que pensam com responsabilidade sobre essa questão. Tem, né, que tem uma certa sensibilização para a questão ambiental. Mas, evidentemente, que no conjunto hoje das atividades, principalmente nesse mundo capitalista, onde a lógica do mercado permanece, você vai ter muita dificuldade aí. Por quê? Porque tem uma meta a ser atingida, que é o lucro, e isso muitas vezes leva o quê? Que deixa-se de lado, né, a questão ambiental para atingir essa meta. Bom, só que isso vai trazer um custo enorme lá adiante. São algo que lá no mundo da economia, no mundo da contabilidade, vamos falar em externalidades. O custo ambiental disso. E o custo ambiental é cada vez maior, né? Se você poluir completamente a água, mesmo o industrial, ele vai ter um custo maior, porque ele vai ter que aproveitar uma água que está contaminada e ele vai ter que fazer um tratamento para essa água. É um ciclo inevitável. Inevitável, é a mesma coisa nossa. Se nós queremos na torneira da nossa casa, né, lá da nossa cozinha, uma água potável boa para beber, o que acontece? Aquela água, no início, ela não tem as mínimas condições para isso. Mas para chegar a ter em condições a nossa torneira, ela passou por um tratamento que cada vez é mais caro. E tratamentos, muitas vezes, que não conseguem retirar tudo. Professor, vou pedir a sua licença para nós fazermos um breve intervalo. Esse é um tema interessantíssimo e gostaria que no segundo bloco a gente aprofundasse um pouquinho mais sobre questões aí de procedimento, questões da relação até do direito processual com o direito ambiental e com o que o senhor vem pesquisando aí nos últimos tempos. Pode ser, professor? Pode ser. Então fique conosco, nós já retornamos. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água.
Somos todos água. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Gostaria de registrar nesse bloco que dia 9, 10 e 11 de setembro próximos estaremos realizando aqui no curso de Direito da Unifra o 13º Seminário Teoria Jurídica, Cidadania e Globalização. Um evento que já tem 13 anos de história, um evento de renome e que nessa ocasião conta também com uma série de palestrantes renomados. Então estão todos convidados para esse momento invulgar no cenário jurídico brasileiro. Hoje converso com o professor Luiz Hernani Bonesso de Araújo, como fiz referência no primeiro bloco, já o apresentei, uma das referências no direito ambiental brasileiro, autor de algumas obras, não é isso, professor? É. Qual é o problema do direito ambiental atual, professor? É possível delinear um quadro, é mais relacionado com a questão da água, do ar? O senhor tem índices para a gente veja falar bem, sobre o assunto? São vários itens, né? O fato é que o homem cada vez mais ele precisa utilizar os recursos naturais, seja água, seja outro tipo de recursos, né? Por exemplo, no Brasil o problema é hoje a madeira que nós usamos, boa parte vem da Amazônia. Agora, então é um dos problemas que nós temos. Numa ocasião o senhor me disse, desculpa lhe interromper, mas o senhor me disse que as pessoas, dado o número de agrotóxicos que são aplicados, né, nas lavouras, etc., em média consumem mais de meio litro a 1 litro de agrotóxico por ano. Até mais. Esse é um índice interessante, não, professor? Não, o agrotóxico hoje é um... Cada pessoa consome 1 litro de agrotóxico por ano em razão do que é aplicado... Do que é aplicado nas nossas lavouras. Não, isso sem dúvida. Está se chamando muita atenção para isso, porque o Brasil hoje se tornou um dos maiores produtores agrícolas. Nós temos uma tecnologia avançada, mas é uma tecnologia que usa muito agrotóxico, né? A quantidade de agrotóxicos que nós estamos usando no Brasil é uma coisa que chama muita atenção, né? Nós somos hoje o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, mas não somos o maior produtor de alimentos do mundo, né? Os Estados Unidos produzem muito mais que nós. E eles consomem menos agrotóxicos que nós, né? É uma coisa impressionante. Nós tivemos um crescimento, né, enorme na produção de alimentos, né? Hoje estamos em torno de 200 milhões de toneladas de grãos, né? Somos realmente um dos maiores produtores, mas veja bem, nós aumentamos muito mais o consumo do agrotóxico. A forma que nós utilizamos agrotóxicos no Brasil é um tanto exagerada, é uma coisa seríssima. Por quê? Porque nós estamos contaminando os lençóis freáticos, né? Nós estamos, né, contaminando e matando muitas espécies em função disso, né? Exterminando, quer dizer, aí é um problema sério, né? Então, a questão agrotóxico, veja bem, nós necessitamos do agrotóxico, mas a forma como nós estamos utilizando é uma forma realmente altamente predatória. Agora, o que o senhor aconselha para o nosso telespectador em relação a isso, professor? Adquirir o produto, né, de um determinado lugar, da feira, do mercado, ou o produtor é o mesmo? O que o senhor aconselha isso? Isso é importante, né? As pessoas... Claro. Bom, uma coisa que também cresce no Brasil é a produção orgânica. E a produção orgânica, ela não utiliza o agrotóxico. Sim. Ela vai ter um sistema orgânico, né, bem natural de combater as pragas, as coisas todas. São alimentos mais caros. Né? São mais caros. Por quê? Entra na lógica aquela... Claro, porque nós não produzimos ainda numa quantidade suficiente para atender o mercado. Né? E essa é uma questão seríssima. Né? Então, nós ainda não produzimos. Mas é um caminho que se encontra, né? A buscar aquele produto mais saudável. Mas eu acho que vai mais longe. Eu acho que a gente deveria, como cidadão, né,
E aí, quem sabe, poderíamos falar sobre eco-cidadania, né? Como cidadão, nós deveríamos exigir um controle maior sobre o uso de agrotóxicos. Isso é necessário se fazer, né? A forma como se utiliza é uma forma realmente assim, ó, altamente degradante. Ela é a forma assim que leva a grande contaminação. Nós temos grande quantidade de venenos nos nossos alimentos, de resíduos de agrotóxicos. Nós temos que ter mais cuidado com isso, não há dúvida. Né? E se você, por exemplo, verificar, né, até uma certa região aqui nossa, onde há uma grande incidência de determinadas doenças e está se fazendo uma relação muito próxima à questão do agrotóxico. Professor, suas últimas pesquisas giram em torno do que o senhor vem denominando de sociobiodiversidade. O que é isso? Como é que isso pode ser explicado para o nosso telespectador? Bom, eu vou tentar explicar em poucas palavras, mas é o seguinte, ó, nós vivemos num país, não só nós, mas como aqui na América Latina, um país, né, então a América Latina, o nosso país é rico em biodiversidade. É uma das maiores riquezas que nós temos é a nossa biodiversidade. Além da água, que nós temos 12% do planeta, da água doce, nós temos uma rica biodiversidade. E o que está ocorrendo hoje? Nós não estamos dando a devida importância a essa nossa riqueza imensa. E, a partir, né, de determinados estudos, nós fizemos essa aproximação com a sociobiodiversidade, que significa a biodiversidade, né, observarmos a existência dessa nossa biodiversidade e observarmos que essa rica biodiversidade nos permite ter uma diversidade de culturas muito grande. Se você olhar todo o país, de norte a sul, você vai ver que com a relação com a biodiversidade nós temos um tipo de cultura. Quer dizer, o gaúcho aqui você vai encontrar ele, né, no campo e com um tipo de... Sim. Né, enquanto que no Nordeste e no Norte do país você vai encontrar outro tipo. Com culturas alimentares também com culturas totalmente alimentares diferentes. que vai, inclusive, leva a determinadas culturas de comunidades, né? E isso nos leva à existência de uma diversidade de direitos. Né? Se nós pensarmos nos seringueiros, se nós pensarmos nos ribeirinhos, se nós pensarmos nos quilombolas, né? Se nós pensarmos nas diversas comunidades indígenas, se nós pensarmos em outras comunidades, né, que tiram uma forma comum e produzem, eles geram também dentro ali uma forma de organização social que geram direitos. Né? Então, tudo isso faz parte do nosso estudo, da nossa pesquisa. Mas sempre chamando a atenção para todos os brasileiros, temos que olhar com muito carinho, com muito cuidado para a nossa biodiversidade. Essa é uma riqueza. Só em termos de fármacos, retirado da nossa biodiversidade, por isso que existe hoje muito biopirataria, né, que é a retirada dessas nossas espécies, gera só em termos de fármacos 300 a 400 bilhões de dólares ao ano. Então é uma imensa riqueza que está sendo tirada de nós. Por isso que existe a CDB, a Convenção sobre Diversidade Biológica, que é uma forma de proteção que tem para os países que detêm essa biodiversidade. Né? Bom, isso tudo é que nós estamos estudando lá no nosso mestrado em Direito, né, da UFSM. Nós temos duas linhas, uma é dos direitos da sociedade em rede, né, mas tem a linha na qual eu participo muito ativamente, exatamente o direito da sociobiodiversidade e sustentabilidade, onde as preocupações ambientais estão ali junto e, né, fazem parte dessa linha de pesquisa. Importante que esse seja um tema que faz parte da própria academia, né? Seja na graduação, seja na pós-graduação. Talvez principalmente pelo fato de que ali se faz ciência e que as pesquisas desenvolvidas aí também servem de subsídio para que a gente consiga evoluir na busca por uma sociedade melhor. Agora, o senhor vê que a gente está muito longe ainda dentro de uma perspectiva que nós poderíamos chamar de ideal, entre aspas, no direito ambiental. Professor, o que é preciso para a gente evoluir, para a gente melhorar? Precisa muita coisa, né? Mas eu acho a principal de todas é que cada cidadão tem que entender que a sua qualidade de vida está diretamente relacionada com o meio ambiente.
Isso são nas coisas básicas, né, professor? é Naquele a- tirar o papel para fora do vidro do carro. Às vezes coisas mais simples no mundo, está fazendo a barba, está com a torneira aberta, fecha, porque a água hoje, né, apesar de nós termos essa imensa riqueza, mas a água é uma questão, o tratamento da água é muito caro, a falta de água, veja, quando eu falo lá de São Paulo, né, na questão da Cantareira, são 20 milhões de brasileiros que estão assim preocupados permanentemente, porque um determinado, veja que não aumentou o estoque d'água, a chuva lá foi... praticamente não veio a chuva. E eles estão preocupados, porque inclusive falta. Há dias, horas, há momentos que não tem água na torneira. Né? E veja, são 20 milhões de pessoas. Como é que de repente se aquela água termina? Como é que vai ser? Poderá ter um determinado momento que uma hidrelétrica vai deixar de gerar energia para ter que utilizar a água. Já pensou nisso? Porque na lei diz, né, todo e qualquer depósito d'água existente, né? A primeira, em caso de escassez, a primeira preocupação é com atender o ser humano. Agora nós estamos falando de direito ambiental, é interessante que a própria jurisdição talvez também tenha que se readequar a essa nova perspectiva, né? Hoje, são raríssimas as comarcas no Brasil que têm varas especializadas para tratar da questão ambiental. Então, me parece que a gente precisa gerar aí um modelo de juiz também e de processo que seja condizente com essa perspectiva. O processo ambiental é um processo que em termos de rito, ele segue praticamente a mesma coisa de uma ação de cobrança, né? Ainda que tenha uma lei específica sobre isso, que é a Lei da Ação Civil Pública, mas o rito ali, na sua essência, é um rito que ainda trabalha com cognição exauriente, com contraditório prévio, então é um rito ainda limitado a questões que têm uma tradição aí de muito tempo e que, em certa medida, podem, inclusive, se revelar inautênticas para a proteção do meio ambiente. O senhor concorda com isso, professor? Mais do que isso ainda, porque o tempo da decisão pode gerar mais prejuízos ambientais. Isso é impressionante. Né? Ele pode gerar mais prejuízos ambientais. Nós temos e muitas coisas, olha, que têm acontecido e que não se dá a devida atenção, é exatamente, quer dizer, o processo, né, muitas vezes, o próprio Ministério Público vai dizer, bom, vamos fazer um TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, para que as soluções sejam mais rápidas possíveis. Né? Porque realmente pode demorar. Né? E, lógico, porque a parte processual também é um instrumento de defesa, né, de quem é acusado. Claro, é um instrumento da própria fiscalização, nós precisamos aumentar isso. Então, aí o que acontece? Você tem esses problemas. Outra coisa é falta de preparo das pessoas, falta de conhecimento, né? Uma disciplina nova. Nós temos muitos profissionais que inclusive nas suas faculdades não trabalharam esse tema. Né? Hoje estão trabalhando. Hoje dificilmente vamos encontrar alguma faculdade que não tenha a disciplina ambiental, né? Mas até pouco tempo muitas não tinham. Né? Então essa é uma questão, quer dizer, está se formando uma cultura, né? Mas veja que a lei de crimes ambientais, quando veio e colocou a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, foi um escândalo. É verdade. Foi um escândalo. Os penalistas, né, enlouqueceram. Né? Mas por quê? Porque não tem uma cultura jurídica nesse aspecto. Agora, tudo isso está diretamente relacionado com a pesquisa, não, professor? Sim. O senhor vê um aumento aí na pesquisa relacionada ao tema dos últimos tempos para cá? Sem dúvida, sem dúvida. Seja, né, nas áreas sociais humanas, seja nas sociais aplicadas, que é o caso do direito, mas em todos os setores está se avançando e muito, né? E aparecendo propostas, né? Nós temos na pós-graduação, né, no Brasil, um leque já grande de cursos que estão voltados para essa temática. Bom, professor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa, lhe parabenizar pelo trabalho de referência que o senhor vem fazendo em relação à temática ambiental e lhe dizer que programa, instituição estão de portas abertas para quando o senhor assim desejar. Eu agradeço, para mim foi uma oportunidade, né, muito boa. Essa questão ambiental é uma questão realmente seríssima e aquilo que eu já disse anteriormente, né? Todo e qualquer cidadão tem que se voltar para essa questão. A sua qualidade de vida está relacionada diretamente com isso. Então eu agradeço essa oportunidade, clamando, né? E
fazendo um chamamento ao cidadão para que ele se volte para essa questão, né? E ele pense sobre isso. É muito importante. Conversei com Luiz Hernani Bonesso de Araújo, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Maria. Este foi o tema É Direito de hoje. Fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.